O Partido dos Trabalhadores oficializou neste sábado em São Paulo a candidatura do presidente Lula à reeleição. A Convenção Nacional também confirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin como candidato a vice na chapa. Nossa, há quanto tempo eu não ouvia falar do Geraldo Alckmin. O presidente falou sobre educação e também sobre a população idosa. Eu sou candidato pela 4ª vez para resolver definitivamente o papel da educação nesse país. Eu sou presidente pela 4ª vez porque eu quero pagar uma dívida com os idosos desse país. É preciso que a gente saiba que a nossa população envelheceu e é importante que a gente saiba que nem sempre o filho que a mãe pariu cuida dela quando ela está velha, da mesma forma que ela cuidou dele. Geraldo Alckmin relembrou a eleição de 2022 e criticou adversários. Vamos ouvir. Presidente Lula, que nós estivemos aqui há 4 anos atrás para salvar a democracia que estava em risco se os nossos adversários, perdendo as eleições, tentaram um golpe de Estado, tinham como projeto matar aqueles que foram eleitos pelo povo. Imagine se eles tivessem ganho as eleições. Imagina se eles tivessem ganho ou ganhado. Se eles tivessem ganho ou ganhado as eleições, qual que é o certo, hein, Mota? Você sabe? Acho que funciona os dois, não? Eu acho que é ganhado. É ganhado. É ganhado. Com o ter, você usa a forma maior do verbo. Ter ganhado. Havia ganho, tinha ganhado. Então, enfim, tem essa... né? Fica essa lição aí para o vice-presidente no próximo discurso. De qualquer forma, o Alckmin, ele entrou de cabeça nessa história de ser petista, né? Eu me lembro de que ele dizia outras coisas em priscas eras a respeito do Lula, a respeito do PT, da pessoa que volta ao local onde cometeu ilícito. Alguma cena. Né? Volta à cena do crime. Tinha essas conversas. Ele esqueceu disso. Mudou muito, não? Agora só fala que salvou a democracia. Mudou. Sabe, eu acho que a política por dentro, ela realmente deve ser asquerosa, talvez, de conviver, né? O Mota comenta isso, que daqui dos 3, acho que é o único, né? Que conheceu um pouco. E, Mota? Conheceu de carteirinha, né? Mota, pois é. Né, Mota? Você esteve dentro, nos meandros, nos intestinos da política. E é aí que eu falo que eu não sei o que pode ter acontecido. Eu sempre tive boas divergências com o próprio Alckmin, mas me parece que quando ele está do lado ali dessa turma mais enraizada petista, por mais que eu não tenha concordância com ele, me parece que ele está fora do ambiente dele ali, sabe? Eu acho que ele incorporou aquilo de alguma maneira. Eu não sei se a própria política, por uma força maior, o colocou lá. O que de fato aconteceu? De novo, não porque eu tenha alinhamento com as ideias ainda de quando ele era do PSDB, mas não é normal ele mudar tão radicalmente assim o seu discurso daquela época. Faz quanto tempo isso? 8 anos já, mais ou menos? Aquele discurso, mais ou menos isso, né? Porque se ele for 4 anos de vice, se ele for... Não, faz menos, acho que menos que 4 anos. Deve ter uns 5 anos, talvez, porque tem os 4 anos desse mandato. Foi antes desses primeiros. Foi antes desse primeiro, exato. Então que seja, 4, 5, 6 anos mais ou menos. Mas é uma mudança tão brutal, sem nenhum fato novo ter acontecido para ele incorporar esse novo discurso. E até o próprio Lula lá atrás, não sei se vocês vão lembrar. Ao contrário, o fato novo em relação ao Alckmin é que o Lula mandou o Alckmin para tudo quanto é furada. Lembra-se? Não, fato novo, eu digo do Lula não ser uma nova pessoa, ser um novo homem, etc. Nada disso aconteceu. O próprio Lula apontava o dedo pro PSDB e pro Alckmin lá atrás, apontando o dedo e falando que eles, eram mais à direita, não se preocupavam com o povo. O colocou como vice, o Alckmin aceitou, incorporou esse discurso. Então, realmente, para mim, alguma coisa não fecha. Me parece que pegaram lá,
colocaram ele e falaram, aqui você vai ficar. Agora, essas forças da política eu não sei realmente o que são. Alguma coisa acontece no coração do Alckmin, Mota, que só quando ele cruza a Ipiranga com a Avenida São João, é isso? Olha, eu não sei nem por onde eu começo esse comentário, né? Eu me lembro do início do ano de 2018, em que eu estava participando, né, do início de uma campanha presidencial de um político cujo nome eu vou preservar agora, mas naquela época o que todo mundo dizia é que a eleição já estava resolvida e ela ia ser vencida pelo candidato do PSDB, que era justamente esse que agora é o vice-presidente da República. E era o PSDB, era o partido da direita. Vocês lembram disso? A gente acreditava nisso, meus amigos. Era o partido da direita. Embora houvesse quem dissesse que, na verdade, a gente estava assistindo uma coisa chamada de Teatro das Tesouras. O que era o Teatro das Tesouras? O PSDB e o PT, diziam essas pessoas, eram as duas lâminas de uma mesma tesoura. Eles tinham exatamente o mesmo projeto para o Brasil. Só que uma cortava do lado, outra cortava do outro. Passa-se o tempo e aquele antigo candidato do PSDB, o partido da direita, é vice do presidente do PT. E o que a gente pode dizer diante disso? A gente olha para a cena política de hoje e pensa, quem amanhã vai estar do lado oposto do que está hoje? A gente procura pessoas que tenham convicções políticas, que tenham convicções. Tem enorme, gigantesca quantidade de políticos que mudou de posição nos últimos anos, né? São poucos aqueles onde a gente encontra o mínimo de sinceridade. Mas, Mota, mesmo sendo poucos ainda, ou mínimos, eu concordo com você, se nós olharmos há 10, 15 anos atrás, eu acho que a gente evoluiu um pouco, né? Você tem mais pessoas com alguma convicção aí de direita que há 15 anos atrás era isso, era o Teatro das Tesouras a pleno vapor e ninguém era capaz de perceber isso, né? Não, e sabe o que é pior, aqui em cima disso? Que o Alckmin era considerado de direita. Todos, o PSDB inteiro. O PSDB era considerado de direita. Então, esse é o Teatro das Tesouras que o Mota expôs, exato. Então, assim, a gente teve também, é aquilo, né? O baile das máscaras também acabou. A gente teve aqui um cair de máscara, né? O Alckmin se aliar ao Lula, fica escancarado que aqueles políticos que se diziam de centro-direita, aquela direita que falava francês, não é? Então a gente tinha ali o Fernando Henrique, o Alckmin, enfim. Aécio depois. O Aécio. Na verdade... Serra. O próprio... A gente está vendo agora o próprio Joaquim Barbosa. Sim. Era considerado alguém, vamos dizer assim, mais conservador, enfim, dá o apoio ao Lula. Então é importante também, porque a gente vai sacando quem é quem. Né? A gente estava falando aqui do missão, está mais próximo da direita, onde que está localizado ideologicamente. É importante que as pessoas assumam o seu lado ideológico de cara. Hoje não tem muito como você guardar o que você pensa ideologicamente. Você é chamado a se manifestar sobre isso, né? E então eu acho que esse é um ponto importante. Olha, vamos completar isso aqui, essa conversa, com o fato de que o presidente Lula utilizou 62 minutos para discursar na Convenção Nacional do PT e deixou de mencionar temas considerados prioritários para o eleitorado, como segurança pública e dívida pública. Ao longo da fala, o petista concentrou o discurso na defesa do seu governo, na economia, programas sociais e críticas a adversários políticos. Aliás, eu vi uma manchete, eu não sei se vocês viram, uma manchete que eu achei ótima. Não vou dizer aqui qual foi o jornal, porque não importa, mas o jornal dizia assim: Lula inteiraço não falou de dívida pública. Eu falei, peraí, mas como assim Lula inteiraço não falou
de dívida pública, ignorou, a frase era essa. Lula inteiraço ignorou a dívida pública. Bom, então eu não sei, será que a gente tem que achar que ele, quando está inteiraço, ele ignora a dívida pública? Ou será que a dívida pública o torna inteiraço? Fiquei em dúvida. Vocês conseguem me esclarecer? Quando tem que falar alguma coisa mal dele, coloque algo de bom na frase para você não ficar só com a imagem ruim. O inteiraço vinha na frente. Bem antes, claro. É para não ficar sozinho, ignorar a dívida pública, enfiaram o inteiraço. Lula, inteiraço, ignora a dívida pública. É uma bela manchete, né, Mota? Aí você imagina, o repórter, o jornalista escreve lá, fulano ignora a dívida pública. Aí o editor, não, isso aí não tá bom não, melhora isso aqui. Mas como melhorar? Não, você tem que fazer com que isso aqui soe positivo. O que é que o sujeito faz? Vai lá na inteligência artificial, ChatGPT, me ajude aqui. Faça com que essa frase soe positiva. Aí você imagina as outras variações. Aí, ao invés de inteiraço, pense em outras palavras, né? Substituindo isso. E aí você vê o duplo absurdo que a gente vive. A gente vive numa realidade absurda que é descrita de uma forma absurda, para que ela chegue nas pessoas com a aparência oposta que ela tem. E vocês sabem, né, que boa parte das pessoas só leem a manchete. Então você olha a manchete e você fala, caramba, pelo menos o sujeito está inteiraço, né? Então vamos em frente, é isso. E o que seria um Lula inteiraço, né? Eu fico aqui me perguntando, inteiraço como? Porque assim, e não é nem Lula, porque o Lula inteiro. Lula, o que seria um Lula inteiro? Alguém me explica? Lula inteiro? Não sei, não consigo entender. Inteiraço, menos ainda. Tá bem de saúde, Isso tá aí. forte. Você não lembra quando colocaram ele na praia com as costas? Acho que era inteligência artificial, como se ele tivesse com as cordas aqui. Ali a inteligência artificial não era ruim, né? Não, ali era boa. Ali era boa. Quando colocaram o Lula Ali bombadão... fake news pode. O Lula parecia o Arnold Schwarzenegger ali na praia. Aí a inteligência artificial... Aliás, sacaram ali que era inteligência artificial sim. Por conta, enfim, de algumas coisas que colocaram a mais nele, né? Agora, ele inteiraço, você imagina, ele inteiraço seria forte, de bombado ou seria politicamente, hein, ô Mota? Eu fico pensando aqui. Eu não faço a menor ideia. Agora, a gente precisa lembrar, né, do contraste que existe entre o tratamento que a mídia dá, num caso como esse, e o tratamento que a mídia dá para o caso de Jair Bolsonaro, né? Enquanto a mídia está louvando o político inteiraço, tem outro que está em prisão domiciliar, em condições precárias de saúde, privado dos seus direitos, e esses dois deveriam ser lembrados na mesma manchete, porque se um tem o direito de estar agora livre, exercendo o poder e disputando a eleição, o outro deveria ter também o mesmo direito. E esse direito deveria ser defendido primeiro pela turma lá das prerrogativas, né? Que nessa hora desaparece. E o Lula estava inteiraço quando estava preso também, porque ele recebia uma visita a cada 3 dias, recebeu, sei lá, mais de... Ele ficou 500 dias preso, uma coisa assim? 520 e pouco, 500 e pouco, as visitas eram 400, uma coisa do gênero. Encontrou o amor, né, na prisão, inclusive, esteve in love, né, e recebeu de tudo quanto é gente, desde monja ao próprio presidentes de outros países, enfim... Deu entrevista à beça, pôde falar o que quis e o que não quis,
portanto, ele também pode estar inteiraço, não é? Porque preso ele teve todo esse aparato, todos esses holofotes, enquanto o Jair Bolsonaro ele recebe só bordoada. É muito difícil ficar inteiraço com bordoada para lá e para cá e com impedimento, aí sim, de existir, diferente do que dizia ali o advogado. Não é o Lulinha que está proibido de existir. O Lulinha está proibido de existir do jeito que ele quer. O Lulinha está proibido de existir da maneira como a lei não manda, né? Aí realmente todos nós estamos proibidos de existir assim. Não queremos que ninguém, aliás, exista, não é? Nem para quem e nem para além da lei.